Meu marido desapareceu quando nosso filho tinha 8 anos. 9 anos depois, ele entrou no velório de sua mãe, parecendo um homem que havia sido punido por um crime que não entendia. E quando finalmente descobri a verdade, meu sangue gelou. O dia em que ele sumiu não começou com gritos, portas batendo ou nenhum dos sinais dramáticos que as pessoas esperam quando um casamento se desfaz. Começou quieto, com o tipo de cansaço comum que se instala numa casa quando o dinheiro está curto e o sono está sempre fora de alcance. Lembro do zumbido da geladeira, do murmúrio baixo da televisão na sala e da respiração suave e irregular do nosso filho dormindo no fim do corredor. Meu marido tinha chegado em casa de outro turno da noite no depósito. Seus ombros caídos, os olhos fundos, as mãos ainda com cheiro fraco de papelão e poeira. Ele beijou nosso filho na testa, depois acenou para mim, como se até aquele pequeno gesto exigisse esforço, e foi tomar banho. Não havia nada de estranho. Esse era o problema. Não havia nada que me avisasse que até o fim daquele dia, minha vida se dividiria em antes e depois. Quando acordei algumas horas depois, a casa parecia errada. Demorei um momento para entender por quê. O silêncio estava completo demais. Até a geladeira parecia mais quieta, como se prendesse a respiração. Chamei o nome dele uma vez, depois outra, andando de cômodo em cômodo, já sentindo um fio fino de pânico apertando dentro do peito. O banheiro estava vazio, o armário meio vazio. As botas de trabalho dele tinham sumido. A caixa de metal que ele guardava embaixo da cama, aquela com todos os documentos, CPF, registros de emprego, tudo tinha sumido também. No começo, disse a mim mesma que devia haver uma explicação. Talvez uma emergência, talvez o chefe tivesse ligado, talvez qualquer coisa, menos o que minha mente insistia em informar. Liguei para o celular dele e caiu direto na caixa postal. Liguei de novo e de novo. Ao meio-dia, eu estava sentada à mesa da cozinha, com o telefone colado na orelha, ouvindo a mesma mensagem gravada até as palavras se embaralharem. À noite, quando nosso filho perguntou onde estava o pai, menti sem pensar. Disse que ele precisou viajar a trabalho, só por um tempinho. Disse como se acreditasse. Não acreditava. Na manhã seguinte, a mãe dele apareceu. Não bateu. Nunca batia. Entrou como se a casa ainda fosse dela. A bolsa apertada debaixo do braço, a boca já fechada naquela linha fina e reprovadora que eu aprendera a reconhecer ao longo dos anos. Olhou ao redor uma vez, registrando a ausência, e vi algo piscar nos olhos dela. Não surpresa, não preocupação, reconhecimento. "O que você fez?" perguntou, a voz afiada e fria. Eu a encarei, ainda atordoada demais para entender a acusação. "Ele sumiu. Não sei onde." "Ah, por favor." Ela interrompeu, acenando a mão como se afastasse algo desagradável. Homens não desaparecem sem motivo. Algo apertou dentro do meu peito. "Então onde ele está?" Ela chegou mais perto, os saltos batendo no piso, o olhar duro e inflexível. "Diga você. Você é quem prendeu ele nessa vida." As palavras doeram mais do que eu esperava, não porque fossem novas, mas pelo momento. "Prendi ele." Repeti a voz falhando apesar do esforço para mantê-la firme. "Somos casados. Temos um filho. E você acha que isso significa que ele teve escolha?" Ela retrucou. "Você engravidou, arrastou ele para baixo, e agora se espanta que ele finalmente fugiu." "Eu não arrastei ele para lugar nenhum," eu disse. A raiva subia agora, cortando o choque. "Ele escolheu isso. Nós escolhemos isso." O riso dela foi curto, amargo, quase divertido. "Você realmente acredita nisso, não é?" Não respondi. Não consegui, porque por baixo da raiva, por baixo do medo, havia uma pequena dúvida venenosa, começando a crescer um sussurro de que talvez ela tivesse razão. Talvez a pressão tivesse sido demais. Talvez ele tivesse olhado para nossa vida e decidido que não conseguia mais carregar. Ela se inclinou um pouco, baixando a voz como se entregasse algo importante. "Você nem conseguiu segurar um homem", disse. A palavra ficou suspensa no ar, pesada e definitiva. Eu quis expulsá-la, quis gritar para que saísse e nunca mais voltasse, mas não fiz, porque parte de mim ainda esperava uma ligação, uma mensagem, qualquer sinal de que não era o que parecia. E outra parte de mim, a mais quieta e assustada, já começava a aceitar. Ele tinha ido embora e não ia voltar. Os anos seguintes não correram em linha reta.
Eles se misturaram, marcados não por datas, mas por lutas. Pagamentos de aluguel por pouco, turnos extras na lanchonete quando alguém faltava, noites passadas olhando o teto enquanto nosso filho dormia no quarto ao lado, me perguntando como eu ia conseguir fazer tudo sozinha. Houve momentos de pequenas vitórias, uma conta quitada, um Natal decente, um boletim com boas notas, mas eles sempre eram sombreados por aquela ausência, aquela pergunta sem resposta que nunca desaparecia de todo. A mãe dele continuou uma presença constante, embora não reconfortante. Visitava com frequência, sempre com os mesmos olhos afiados, as mesmas críticas sutis, a mesma mensagem subjacente de que eu tinha falhado. Falhado como esposa, falhado como companheira, falhado como a mulher que deveria manter a família unida. Com o tempo, as palavras dela pararam de chocar, viraram ruído de fundo, algo que aprendi a suportar em vez de combater. Mas deixaram marcas. Nosso filho cresceu com aquelas marcas também, embora eu tentasse protegê-lo. Eu dizia que o pai dele o amava. Dizia que às vezes as pessoas cometem erros, às vezes vão embora, e isso não significa que não se importavam. Falei isso tantas vezes que, no fim, quase acreditei também. Quase. 9 anos depois, numa manhã cinzenta que cheirava levemente a chuva, eu estava numa casa funerária onde nunca quis entrar, olhando a madeira polida do caixão e as flores cuidadosamente arrumadas ao redor. A mãe dele estava lá dentro, o rosto composto, a expressão finalmente em repouso. As pessoas se moviam quietas ao meu redor, parentes, vizinhos, conhecidos oferecendo condolências murmuradas que pareciam estranhamente deslocadas. Eu não estava de luto por ela, nem sabia direito o que sentia. Alívio, talvez, ou vazio. Eu tinha acabado de pensar em ir embora, em pegar nosso filho e voltar para casa, quando a sala mudou de forma quase imperceptível. Uma alteração sutil no ar, uma onda de atenção que atravessou a multidão, as conversas vacilaram. Cabeças viraram. Segui o olhar deles. E lá estava ele, parado na porta, mais magro do que eu lembrava, os ombros ligeiramente curvados, o rosto abatido e pálido. Por um momento, não o reconheci completamente. O tempo o havia alterado de formas que eu não esperava. Havia rugas onde não havia antes, um peso nos olhos que falava de algo mais profundo que simples arrependimento. Ele parecia um homem que carregava algo havia tempo demais. Nossos olhares se cruzaram através da sala, e naquele instante, tudo o que eu tinha dito a mim mesma por 9 anos, cada explicação, cada justificativa, cada aceitação quieta começou a rachar. Fiquei entorpecida olhando para ele. Ele tinha mudado, não só na aparência, mas na presença, como se a pessoa que eu conhecera tivesse sido desgastada e remodelada em algo mais quieto, mais frágil. As mãos tremiam levemente ao lado do corpo, e quando deu um passo à frente, foi hesitante, incerto, como alguém se aproximando de um lugar onde não tinha certeza se era bem-vindo. Esse não era o homem que tinha nos abandonado. Ou se era, algo havia acontecido naqueles anos perdidos que eu não entendia, e pela primeira vez desde que ele desapareceu, um pensamento diferente começou a se formar, lento e gelado, e se a história que vivi todo esse tempo não fosse a verdade, ele não correu até nós. E isso, mais que qualquer coisa, me desestabilizou. Um homem que volta depois de 9 anos deveria cair de joelhos ou virar as costas envergonhado, mas ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ficou ali, suspenso entre passado e presente, como se não soubesse qual dos dois tinha direito de reivindicá-lo. A sala pareceu se estreitar ao redor daquela hesitação. As pessoas fingiam não olhar, mas cada olhar se inclinava na direção dele, atraído pela gravidade silenciosa de algo não resolvido. Nosso filho estava ao meu lado, mais alto que eu agora. Os ombros largos de um jeito que ainda me surpreendia depois de todos esses anos. Senti ele se mexer, sem avançar, sem recuar, apenas ajustando o peso enquanto estudava o homem na porta. Não consegui ler sua expressão. Isso me assustou mais que raiva teria assustado. Meu marido, se é que ainda podia chamá-lo assim, deu outro passo, depois outro, cada um medido, cuidadoso, como se o chão pudesse ceder sob ele. Quando parou a poucos metros, olhou primeiro para nosso filho, não para mim. Os lábios se abriram, depois se fecharam de novo. Qualquer palavra que tivesse preparado pareceu falhar na presença do menino que vira pela última vez aos 8 anos
e agora encarava como quase adulto. Você está, começou. A voz rouca, estranha até para si mesmo, engoliu em seco. Você está mais alto. Era uma coisa pequena para dizer, quase absurda em sua simplicidade. Mesmo assim, carregava um peso que nos pressionava a todos. Anos condensados numa única observação, aniversários perdidos, primeiras vezes perdidas, tudo perdido. Nosso filho assentiu uma vez. O silêncio se estendeu entre eles. Não era hostil, não exatamente. Era algo mais frio, mais contido, como uma porta que nunca fora aberta e agora resistia à mão na maçaneta. Então nosso filho disse baixinho, você está aqui agora, sem acusação, sem boas-vindas, apenas uma constatação. Algo no rosto do meu marido se quebrou só um pouco, só por um segundo, mas eu vi. Os olhos piscaram, os ombros baixaram como se aquelas 4 palavras tivessem atingido mais fundo que qualquer raiva poderia. Ele assentiu uma vez, o movimento quase imperceptível. Estou, disse. Só então olhou para mim. Os anos entre nós se ergueram de uma vez, uma parede feita de perguntas que eu nunca pudera fazer e respostas que nunca recebera. Senti as mãos gelarem, o pulso lento e pesado, como se o corpo tivesse decidido que sentir tudo de uma vez seria perigoso. Você foi embora, eu disse, a voz mais firme do que esperava. Não era uma pergunta. Não lhe dei essa misericórdia. Ele se encolheu, não de forma dramática, não de um jeito que alguém mais notasse, mas vi o leve apertar do maxilar, o modo como o olhar baixou por uma fração de segundo antes de voltar ao meu. Começou, depois parou. A garganta trabalhou como se tentasse forçar algo através dela. Achei que você não quisesse que eu voltasse. As palavras foram tão inesperadas, tão completamente desalinhadas com tudo o que eu tinha vivido, que por um momento simplesmente o encarei, incapaz de processar. O quê? Eu disse. Ele pareceu perceber, enquanto falava, que algo estava errado. A testa franziu, a confusão vazando através do cansaço na expressão. Minha mãe disse. Ela disse que você seguiu em frente, que não queria contato, que seria melhor eu ficar longe. Uma sensação fria e precisa me atravessou como uma lâmina se encaixando no lugar. Eu nunca disse isso. Respondi, cada palavra deliberada. Ele balançou a cabeça levemente, como se tentasse conciliar 2 versões da realidade que se recusavam a se alinhar. Ela me disse que você estava mais feliz, que não precisava mais de mim, e ela me disse que você foi embora. Eu disse, que você nos abandonou, que não se importava o suficiente para ficar. O espaço entre nós mudou. Foi sutil, mas inegável. Algo invisível começou a tomar forma ali, uma terceira presença feita de contradição e dúvida. Por 9 anos, eu tinha vivido dentro de uma única história, dolorosa, mas coerente. Agora, em questão de segundos, aquela história rachava. Ele me olhou como se eu o tivesse golpeado. Eu escrevi, disse, quase urgente agora. Enviei cartas. Tentei ligar, mas o número... Ela disse que você mudou. Disse que você não queria saber de mim. Nunca recebi nada, eu disse. As palavras caíram pesadas, definitivas, de um jeito que não podia ser desfeito. Ele me encarou, e nos olhos dele vi algo que não esperava. Medo não de mim, mas do que minha resposta implicava. As mãos tremiam mais visivelmente agora, os dedos se curvando levemente, como se tentasse segurar algo que escapava. Isso não faz sentido, murmurou, mais para si mesmo que para mim. Não, eu disse baixinho. Não faz. Ao nosso redor, o velório continuava em murmúrios baixos e sombras cambiantes, mas parecia distante, irrelevante. A mulher no caixão, aquela que dominara tanto de nossas vidas, jazia em silêncio agora, sem oferecer explicações, sem esclarecimentos. Qualquer verdade que existisse não viria dela. Um homem se aproximou então, mais velho, cabelo grisalho nas têmporas, a postura carregando a autoridade quieta de alguém acostumado a ser ouvido. Reconheci-o depois de um momento. O tio dele, aquele que morava fora do estado, aquele que eu tinha encontrado só uma vez, brevemente, anos antes. Ele olhou de mim para meu marido, depois para nosso filho, a expressão grave. Precisamos conversar, disse. Havia algo no tom que deixava claro que não era uma sugestão. Fomos para uma sala mais quieta, longe do salão principal, longe dos olhares e especulações sussurradas. O ar ali parecia mais pesado,
como se guardasse o peso do que não fora dito. Nosso filho ficou conosco, parado ligeiramente atrás de mim, sua presença firme e ancorando. O tio fechou a porta, depois se encostou nela, o olhar se fixando em mim. Você merece saber o que aconteceu, disse. Segurei o olhar dele. Então me conte. Ele expirou devagar, como se preparasse. Quando seu marido foi ficar comigo, ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. Senti o pulso acelerar. O que você quer dizer com foi ficar? Meu marido falou então, a voz baixa. Ela me disse que estávamos nos afogando, que eu não conseguia consertar trabalhando à noite no depósito. Disse que, se eu fosse com ela, se fosse para a casa do tio Alexandre, eu poderia estudar, faculdade de medicina, ela disse. Em alguns anos, eu voltaria e daria a você e ao nosso filho uma vida melhor. As palavras caíram com uma força estranha e desorientadora. Elas não combinavam com a narrativa que eu tinha vivido por quase uma década. Ela disse que a partida era temporária, continuou ele, os olhos fixos em algum ponto além de mim, como se reencenasse aquelas conversas na mente. Disse que você entendia, que concordava que era o melhor. Eu não concordei, eu disse. A negação imediata, instintiva. Ele assentiu uma vez, seco, como se confirmasse algo que começara a suspeitar. Agora eu sei. O tio deu um passo à frente, as mãos entrelaçadas frouxamente à frente. Sua sogra controlava tudo, disse. Desde o momento em que ele saiu, ela gerenciou toda a comunicação. Ele entregava as cartas para ela enviar. Ela dizia que cuidaria, que seria mais fácil assim. Um arrepio me atravessou. E você acreditou nisso? Perguntei ao meu marido, incapaz de tirar a aspereza da voz. Ele se encolheu de novo, mas não desviou o olhar. Ela era minha mãe, disse. Sempre cuidou das coisas. Eu não tinha motivo para não confiar. E quando você nunca teve resposta? Pressionei. Quando não recebeu nada de volta por anos? O maxilar dele se apertou. Ela dizia que você não queria, que tinha seguido em frente, que entrar em contato só tornaria as coisas mais difíceis para você. As peças começavam a se encaixar, devagar, horrivelmente. E você simplesmente aceitou isso? Perguntei. Não, disse ele. A palavra tensa. Não no começo. Tentei ligar. O número não funcionava. Pedi seu endereço. Ela dizia que você tinha se mudado. Toda vez que eu insistia, ela tinha uma resposta. E depois de um tempo, ele hesitou. Depois se forçou a continuar. Depois de um tempo eu pensei, talvez ela tenha razão. Talvez vocês estivessem melhor sem mim. A sala pareceu menor. O ar mais rarefeito. Nosso filho se mexeu atrás de mim. Não me virei, mas senti o movimento, a tensão. E todo esse tempo, eu disse devagar. Ela me dizia que você tinha ido embora, que escolheu nos abandonar, que não se importava o suficiente para ficar. Meu marido fechou os olhos brevemente, a dor cruzando o rosto. Eu nunca parei de me importar, disse. As palavras ficaram ali, frágeis e insuficientes. O tio falou de novo, a voz firme. Eu não sabia a extensão completa até recentemente, disse. Sua sogra mantinha as coisas separadas, controladas. Só quando a saúde dela começou a piorar, certas coisas vieram à tona. Que coisas? Perguntei. Ele hesitou só por um instante. Cartas, disse. Dezenas delas, todas endereçadas a você, nunca enviadas. O mundo pareceu inclinar levemente. Cada carta que ele enviou, ela interceptou. Cada palavra que ele escreveu, cada tentativa de nos alcançar tinha sido parada antes de chegar. Por 9 anos, vivemos em lados opostos de uma mentira cuidadosamente construída e meticulosamente mantida. Senti algo dentro de mim mudar. Não uma explosão súbita de raiva, mas uma transformação mais fria, mais deliberada. Do tipo que não se apaga rápido, do tipo que se instala e espera. Meu marido me olhou, a expressão crua, exposta. Eu não te abandonei, disse, quase suplicando agora. Não daquele jeito. Segurei o olhar dele, o peso de tudo pressionando. Não, eu disse baixinho. Você não abandonou, mas alguém se certificou de que parecesse assim. E agora que a verdade começava a vir à tona, percebi outra coisa. Algo que se instalou nos meus ossos com uma certeza quieta e inabalável. Eu tinha sido culpada por 9 anos. Tinha sido julgada, diminuída e feita a carregar um fracasso que nunca foi meu. Esse tipo de dano não desaparece com um pedido de desculpas. Exige outra coisa, algo mais frio, algo mais próximo da justiça.
Existe um tipo particular de silêncio que segue o colapso de uma mentira. Não é vazio, mas denso, cheio do peso de tudo o que deveria ter sido dito e nunca foi. Tudo o que foi distorcido, adiado ou enterrado, fundo o suficiente para remodelar uma vida. Senti esse silêncio se instalar sobre nós, enquanto as palavras do tio permaneciam na sala, como se até o ar tivesse engrossado com o que começávamos a entender. Dezenas de cartas. A frase se repetia na minha mente, firme e implacável, como um relógio andando para trás. Dezenas de tentativas escritas na mão dele, carregadas pela distância, confiadas à única pessoa que jurara proteger-lo. E nenhuma delas jamais chegou a mim. Nenhuma jamais chegou ao nosso filho. Tentei imaginá-las. As primeiras, provavelmente cheias de esperança, ainda certas de que a separação era temporária, ainda acreditando num futuro que poderia ser restaurado. Depois as posteriores, mais lentas, mais cuidadosas, talvez até desesperadas, moldadas por meses de silêncio que não faziam sentido. Me perguntei quanto tempo levou até ele começar a questionar tudo. Quanto tempo até a dúvida virar resignação? Quanto tempo? Perguntei. A voz mais baixa agora, mas mais afiada. Meu marido me olhou, a expressão abatida. Desde o começo, disse. Escrevi a primeira na semana em que cheguei. E você nunca pensou em voltar? A pergunta saiu mais fria do que eu pretendia, mas não a suavizei. Não consegui. Pensei, disse ele imediatamente, mais de uma vez. Mas toda vez, ele expirou devagar, lutando para organizar pensamentos claramente trancados por anos. Toda vez que eu tentava insistir, ela tinha algo pronto. Dizia que você tinha se mudado, que não queria que eu aparecesse e atrapalhasse sua vida, que nosso filho estava melhor sem mim confundindo as coisas. Senti algo apertar no peito. Você acreditou nisso? Queria acreditar, admitiu, porque a alternativa era que algo estava errado e eu não sabia o que e não sabia como consertar. Ele pausou, o olhar baixando brevemente antes de subir de novo. E eu já estava lá, já tinha saído. Pensei que se terminasse o que ela começou, se me tornasse o que ela queria, talvez no final fizesse sentido. A lógica era falha, dolorosamente, mas não irracional. Era a lógica de alguém criado para obedecer, para confiar, para ceder. Alguém que nunca aprendera a questionar a pessoa que moldara todo o seu mundo. Ela me disse que era um sacrifício, continuou ele, a voz mais firme agora, embora a tensão permanecesse. Que amor de verdade significava fazer a coisa difícil, mesmo que doce, que em alguns anos eu voltaria como médico e tudo seria diferente, melhor, que você entenderia. Nunca tive a chance de entender, eu disse. As palavras se assentaram entre nós, nem acusatórias, nem perdoadoras, simplesmente verdadeiras. O tio se mexeu ligeiramente, chamando nossa atenção de volta. Ele não estava vivendo uma vida fácil lá, disse. Faculdade de medicina não é algo que se entra assim, mesmo com apoio financeiro. Ele trabalhava, estudava, mal dormia. Sua sogra se certificava de que ele permanecesse focado. Controlado, eu disse baixinho. O tio não discordou. Ela tinha uma visão, disse com cuidado, e estava determinada a cumpri-la. A que custo? Perguntei. Ninguém respondeu imediatamente. Meu marido passou a mão pelo cabelo, um gesto familiar apesar de tudo. Comecei a notar coisas, disse depois de um momento. Pequenas inconsistências, datas que não batiam, histórias que mudavam um pouco quando eu perguntava a mesma coisa 2 vezes. Mas toda vez que eu insistia, ela virava o jogo, dizia que eu estava estressado, que estava pensando demais, que precisava me concentrar se quisesse terminar. E você parou de perguntar, eu disse. Ele assentiu. Não completamente, mas menos. Disse a mim mesmo que entenderia depois. Que uma vez que terminasse, teria tempo, estabilidade para te encontrar de verdade. O maxilar se apertou. Não percebi quanto tempo estava perdendo. 9 anos. 9 anos de aniversários perdidos, de joelhos ralados não vistos, de apresentações da escola e boletins, e momentos quietos à mesa de jantar que nunca o incluíam. 9 anos de eu aprendendo a carregar tudo sozinha, de nosso filho aprendendo a crescer sem pai, e tudo construído sobre uma mentira. Quando você descobriu? Perguntei. Ele hesitou, depois olhou para o tio. O homem mais velho respirou fundo. A saúde da sua sogra começou a piorar há cerca de 1 ano, disse. Nada súbito no começo, só coisas pequenas.
cansaço, lapsos de memória. Mas conforme progredia, ela ficou menos cuidadosa. Menos cuidadosa como? Pressionei. Ela começou a misturar as coisas. Respondeu. Conversas se sobrepunham. Ela mencionava cartas de formas que não faziam sentido. Em certo ponto, comentou algo que seu marido tinha escrito para você. Algo específico que ela não deveria saber a menos que tivesse lido. Senti um arrepio me atravessar. Ele a confrontou. Continuou o tio, acenando para meu marido. A expressão do meu marido escureceu ligeiramente. A memória ainda crua. Ela negou no começo, disse. Disse que eu estava entendendo errado, mas eu insisti. Não deixei passar dessa vez. O que mudou? Perguntei. Ele me olhou e por um momento a hesitação voltou. Mas só brevemente. Comecei a sentir que estava desaparecendo, disse. Como se a vida que achava que estava construindo não me pertencesse. E se isso era verdade, então eu precisava saber o que mais não era real. Isso pelo menos eu entendi, eu disse. Ela engoliu em seco. Ela admitiu. Não tudo de uma vez, pedacinho por pedacinho. Disse que fez o que tinha que fazer, que eu teria arruinado meu futuro se ficasse, que você me seguraria, que estava me protegendo de você, de mim mesmo. As palavras caíram com um peso amargo familiar. Eu tinha ouvido versões delas antes, embora nunca tão claramente. Disse que um dia você agradeceria a ela, acrescentou baixinho. Quase ri, mas não havia humor nisso. E as cartas? Perguntei. Ela guardou todas, disse o tio, numa caixa, trancada. Encontrei depois que ela faleceu, todas elas. A imagem era quase insuportável. Páginas e páginas de palavras nunca lidas, de sentimentos nunca compartilhados, sentadas no escuro enquanto os anos passavam lá fora. Por que não veio antes? Perguntei, virando-me de novo para meu marido. Se descobriu há 1 ano, por que só agora? A pergunta ficou suspensa, pesada e inevitável. Ele não desviou o olhar dessa vez, porque eu não sabia como, disse. Porque quando entendi o que ela tinha feito, não sabia o que restava para eu voltar. Não sabia se você ainda ia querer me ver. Pausou, depois acrescentou mais baixo. E porque ela estava morrendo, e parte de mim ainda se sentia responsável por ela. Claro que se sentia. Culpa, uma vez plantada, não desaparece facilmente. Cresce, se adapta, encontra novas formas de se justificar. Então você ficou, eu disse. Por um tempo admitiu. Tempo suficiente para garantir que ela fosse cuidada. A voz falhou ligeiramente, mas depois que ela morreu, meu tio me deu as cartas. Li todas. E eu, os olhos dele encontraram os meus, e neles vi algo cru, sem filtro. Percebi que estava vivendo dentro da versão dela da nossa vida, disse. Não da nossa. A verdade, quando finalmente chega, não desfaz o passado, só o redefine. Respirei devagar, deixando assentar, deixando o peso completo pressionar. Por 9 anos, acreditei que tinha sido abandonada. Por 9 anos, ele acreditou que era indesejado. E entre essas duas crenças, estava uma pessoa moldando silenciosamente os dois lados até endurecerem em realidade. Olhei para a porta fechada, além da qual o velório continuava os rituais finais para uma mulher que controlara tanto do que perdemos. Ela se foi agora, eu disse. Ninguém discordou, mas o dano não, acrescentei. Meu marido assentiu, o movimento lento, aceitando. Não, disse. Não está. Estudei-o então. Não o rapaz com quem me casei, não o homem que imaginei partindo, mas a pessoa parada na minha frente, agora moldada por anos que não testemunhei, carregando um peso que eu só começava a entender. Ele não tinha sido o vilão que pensei, mas isso não o tornava inocente, e certamente não apagava o que eu tinha suportado. Uma clareza diferente se instalou sobre mim então, mais afiada, mais definida. Essa não era uma história que podia ser desfeita. Era uma história que precisava ser respondida, não com raiva que queima e desaparece, mas com algo mais firme, algo que reconhecesse a verdade completamente, abertamente, e se recusasse a deixá-la ser enterrada de novo. Eu me endireitei ligeiramente, sentindo a mudança dentro de mim se solidificar. Por 9 anos, eu disse, a voz calma, quase distante, fui culpada por algo que não fiz. Meu marido fechou os olhos brevemente, o peso daquela afirmação claramente acertando. Eu sei, disse. Segurei o olhar dele. Isso não desaparece simplesmente, continuei. Não porque sabemos a verdade agora, não porque ela se foi,
Não, concordou baixinho. Houve uma pausa, um momento em que o próximo passo pairava logo fora de alcance, indefinido, mas inevitável. Então eu disse a coisa que se formava desde que a verdade começou a se desenrolar. Precisa ser acertado, não apagado, não perdoado, acertado. E nessa distinção estava o começo de algo que finalmente parecia justiça. A palavra vingança sempre soou grosseira para mim, algo barulhento e imprudente, movido por calor em vez de pensamento. Mas o que se instalou em mim naquela tarde não era nem barulhento nem imprudente. Era preciso. Não gritava. Se alinhava. Existem feridas que exigem barulho e feridas que exigem clareza. Essa exigia a segunda. Saí da pequena sala primeiro, os outros seguindo à distância. E quando a porta se abriu, o murmúrio baixo da reunião voltou, vozes medidas, educadas. A coreografia suave do luto executada para uma mulher que cuidara cuidadosamente da própria imagem por décadas. Para todos ali, ela tinha sido disciplinada, devota, altruísta, uma viúva que criara o filho sozinha, que sacrificara o conforto pelo futuro dele, que nunca reclamara. Essa era a versão que conheciam. E por 9 anos, aquela versão tinha sido construída em cima de mim. Fiquei parada um momento, deixando os olhos se ajustarem, deixando a sala voltar ao foco. Então comecei a andar, não para a saída, não para um canto quieto, mas para o centro, onde o caixão estava e onde as pessoas se reuniam em pequenos círculos, compartilhando memórias polidas pelo tempo. Alguns se viraram quando me aproximei, as expressões mudando ligeiramente: reconhecimento, curiosidade, um lampejo de expectativa. Eles me observavam havia anos, afinal, tinham ouvido a história como lhes fora contada. A esposa abandonada, o erro jovem, o conto de advertência. Parei a poucos metros do caixão e me virei para encará-los. Preciso de um momento, eu disse. Minha voz não estava alta, mas carregava. As conversas pararam, cabeças se inclinaram. Existe um tom certo que as pessoas reconhecem. Um tom que sinaliza algo não roteirizado, algo que não pertence aos padrões habituais de solidariedade e conversa fiada. Atrás de mim, eu sentia a presença do meu marido, incerta, mantida na borda do que estava prestes a acontecer. Meu filho estava mais perto, firme, silencioso, o olhar fixo à frente. Não vou demorar, continuei, cruzando as mãos levemente à frente. Não defensiva, não fechada, simplesmente composta. Mas há algo que precisa ser dito, não por drama, não por atenção, pelo registro. Algumas pessoas se mexeram desconfortavelmente. Uma das parentes mais velhas, irmã da mãe dele, eu acho, abriu a boca como se fosse objetar. Depois fechou de novo. Por 9 anos, eu disse. Me contaram que meu marido me deixou, que saiu de perto do nosso filho, que escolheu nos abandonar. Houve acenos, sutis mas presentes. Essa era a história que conheciam. Acreditei, acrescentei, porque não tinha motivo para não acreditar. Parei, deixando assentar, deixando que se inclinassem levemente no espaço que eu criava. Mas hoje, eu disse, descobri algo diferente. A sala prendeu a respiração. Meu marido não nos deixou do jeito que nos contaram. Continuei, cada palavra medida. Ele foi convencido a ir. Disseram que era temporário, que era pelo nosso futuro. Uma onda atravessou o grupo, confusão primeiro, depois ceticismo. E uma vez que ele foi embora, eu disse, disseram a ele que eu não o queria de volta. A onda se afiou, e a mim acrescentei, disseram que ele não se importava o suficiente para ficar. O silêncio se aprofundou, não mais passivo, mas ativo, pessoas ouvindo agora, recalibrando, buscando reconciliar essa versão com a que carregavam havia anos. Houve cartas, eu disse, dezenas delas, escritas para mim, nunca entregues. Alguém inspirou bruscamente. Outra pessoa se mexeu, o leve raspar de um sapato no chão, ecoando mais alto do que deveria. Tudo isso, eu disse, e agora permiti que meu olhar se movesse devagar, deliberadamente pelos rostos à minha frente. Foi controlado, gerenciado, decidido. Não precisei dizer o nome dela. Foi entendido. O caixão estava atrás de mim, polido, digno, silencioso. Não estou dizendo isso para desonrar ninguém, continuei. Embora a afirmação carregasse uma borda quieta, estou dizendo porque por 9 anos uma mentira foi permitida definir minha vida. Moldou como eu era vista, como meu filho era visto. Moldou como eu me via. Deixei que assentasse.
Deixei que sentissem. E isso não é enterrado só porque a pessoa que contou se foi. Ninguém falou. Isso não é sobre vingança, eu disse. Embora a própria palavra pairasse ali com um peso particular, é sobre precisão. É sobre responsabilidade. É sobre garantir que o que aconteceu seja entendido do jeito que realmente aconteceu. Uma longa pausa se seguiu. Então, devagar, quase imperceptivelmente, algo mudou na sala. Não foi dramático. Sem suspiros, sem explosões, mas um realinhamento sutil. As pessoas se olharam, os olhos se estreitando ligeiramente, como se reavaliassem conversas antigas, suposições antigas. A certeza que sustentara a história original começou a se soltar. Isso foi suficiente. Não precisei de mais. Recuei. O momento completo. O equilíbrio restaurado não perfeitamente, não inteiramente, mas de forma significativa. A narrativa tinha sido corrigida. O peso tinha sido redistribuído. A justiça, nesse caso, não foi barulhenta. Foi limpa. Enquanto a reunião lentamente retomava, embora num tom mais contido e incerto, eu me virei e caminhei para o corredor. Meu marido seguiu alguns segundos depois. Ouvi os passos dele, hesitantes no começo, depois mais certos. "Por que você fez isso?" perguntou quando estávamos fora do alcance dos ouvidos, a voz baixa. Parei. Depois me virei para encará-lo. "Porque era necessário." Eu disse simplesmente. Ele me estudou. Algo como compreensão começando a tomar forma atrás dos olhos. "Você não precisava fazer assim." "Sim," eu disse. "Precisava." Não havia raiva na minha voz agora, só clareza. Por 9 anos, continuei. Carreguei algo que não era meu. Isso não desaparece só porque sabemos a verdade em particular. Precisava ser dito em voz alta. Ele assentiu devagar. "Me desculpe," disse. As palavras eram esperadas. Também eram insuficientes. "Eu sei," respondi. Uma pausa se instalou entre nós, mais pesada que antes, mas mais honesta. "Eu deveria ter tentado mais," acrescentou depois de um momento. "Deveria ter voltado. Deveria ter." "Sim," eu disse, interrompendo, não com dureza, mas firme. "Você deveria." Ele se encolheu ligeiramente, depois aceitou com um pequeno aceno quase imperceptível. "Não posso mudar isso," disse. "Não," concordei. "Não pode." Outra pausa. "O que acontece agora?" perguntou. A pergunta ficou suspensa, simples na forma, complexa na implicação. Respirei devagar, considerando não por hesitação, mas por intenção. Essa não era uma decisão a ser tomada só por emoção. Exigia estrutura, limites, algo que aguentasse o peso do que descobrimos. "Você não volta e retoma de onde parou," eu disse finalmente. "Não é assim que funciona." "Eu sei," disse ele rapidamente. "Não esperava." "Bom," interrompi, embora sem aspereza. "Porque essa não é uma opção." Ele assentiu de novo. "Você pode fazer parte da vida do seu filho," continuei. "Se ele quiser. Essa é decisão dele." Meu filho, que estava parado a poucos passos, avançou ligeiramente, a expressão ainda composta, ainda medida. "E eu?" perguntou meu marido. Segurei o olhar dele. "Não fingimos que isso não aconteceu," eu disse. "Não corremos para algo só porque parece que deveríamos. Se restar algo para construir, começa do zero." Devagar, honestamente, ele absorveu aquilo, o peso assentando. "Entendo," disse. Acreditei nele. Isso não significava que confiava. Ainda não. Mas confiança, ao contrário de mentiras, não pode ser forçada a existir. Tem que ser construída com cuidado, deliberadamente, com atenção a cada detalhe que antes foi ignorado. E se falhar, falha abertamente, não escondida atrás do controle de outra pessoa. Olhei além dele, depois de volta para a sala que deixamos, para o rearranjo quieto da verdade que ainda acontecia entre as pessoas lá dentro. Pela primeira vez em 9 anos, senti algo mudar dentro de mim. Não exatamente alívio, mas uma liberação da pressão que carreguei por tanto tempo que parei de notar. A história tinha sido corrigida, o peso tinha sido devolvido. O que restava agora não era vingança do jeito que as pessoas imaginam, sem destruição, sem espetáculo, mas algo muito mais duradouro. Equilíbrio. E pela primeira vez, eu estava nele. Nos dias que se seguiram, a vida após o velório não voltou ao normal, porque não havia normal para voltar. Havia apenas um espaço que tinha sido rearranjado. Verdades se encaixaram em seus lugares certos e uma quietude incomum e silenciosa
onde antes ficava a raiva. Não era paz, ainda não, mas era algo mais próximo da clareza. Meu marido não ligou no dia seguinte nem no outro, e notei isso não com ressentimento, mas com uma espécie de consciência medida. Ele estava fazendo o que eu pedi. Não forçava o caminho de volta para uma vida que um dia deixara, mesmo que agora entendêssemos por quê. Ele esperava. Isso por si só era novo. Uma semana depois, ele entrou em contato não comigo, mas com nosso filho. Enviou uma mensagem. Simples, cuidadosa. Se você estiver aberto, gostaria de te ver. Sem pressão. Encontro você onde for confortável. Nosso filho me mostrou a expressão indecifrável. O que você acha? Perguntei. Ele deu de ombros levemente, embora o movimento carregasse mais peso do que parecia. Acho que devo ouvir o que ele tem a dizer. Assente. Então deve. Eles se encontraram numa pequena lanchonete perto da estrada, o tipo de lugar que serve o mesmo cardápio há 20 anos, onde o café é sempre quente e os bancos estão gastos pelo tempo. Não fui com ele. Aquela conversa pertencia a eles. Quando ele chegou em casa, não falou de imediato. Deixou as chaves, serviu um copo de água e sentou à mesa da cozinha, a mesma mesa onde uma vez esperei ligações que nunca vieram. E então? Perguntei gentilmente. Ele me olhou, depois desviou, como se organizasse algo que não cabia facilmente em palavras. Ele me contou tudo o que sabe, disse. Não fez desculpas. Não tentou agir como se não fosse grande coisa. Pausou, depois acrescentou. Disse que achava que estava fazendo a coisa certa, que achava que estava nos ajudando. Me apoiei no balcão, ouvindo. Disse que se arrepende, continuou meu filho, não só de ter saído, mas de não questionar mais, de não voltar antes. Olhou para mim então, o olhar firme. Acho que ele fala sério. Não havia acusação no tom, nenhuma pressão para eu responder de certa forma, só uma observação. O que você sente? Perguntei. Ele considerou por um momento. Não odeio ele, disse finalmente. Achei que odiaria, mas não odeio. Outra pausa. Também não confio nele. Ainda não. Assente. Isso é justo. Ele deu um pequeno sorriso quase cansado. É? Acho que sim. A partir daí, as coisas andaram devagar, intencionalmente. Não houve grandes reencontros, nem tentativas de recuperar o tempo perdido de uma vez. Em vez disso, houve pequenos passos deliberados, encontros ocasionais, conversas curtas, uma reconstrução gradual de algo que lembrava uma conexão, mas não fingia ser mais do que era. Ele aparecia, não perfeitamente, não dramaticamente, mas consistentemente. Compareceu a um evento da escola, sentou quieto no fundo, saiu sem fazer cena, encontrou nosso filho para um café, ouviu mais do que falou. Fez perguntas, não do tipo que exigem respostas, mas do tipo que convidam. E com o tempo, algo começou a tomar forma. Não uma restauração do que tinha sido, mas a criação de algo novo, construído com consciência de tudo o que dera errado antes. Quanto a mim, permaneci à distância, não fria, não fechada, mas cuidadosa. Conversávamos ocasionalmente, sempre com certo nível de contenção, como se ambos entendêssemos que correr só danificaria a pouca estabilidade que conseguimos estabelecer. Houve conversas sobre coisas práticas, finanças, responsabilidades, o passado, mas também momentos de reconhecimento quieto, de compreensão compartilhada que não exigiam explicação. Uma noite, várias semanas depois do velório, nos encontramos sentados um de frente para o outro na mesma lanchonete onde ele tinha se encontrado com nosso filho pela primeira vez. Não tinha sido planejado como algo significativo. Era simplesmente conveniente, um lugar neutro onde nenhum de nós se sentia deslocado. Você está melhor, disse ele depois de um tempo. Ergui ligeiramente uma sobrancelha. Do que eu esperava, admitiu. Depois de tudo, considerei, depois assenti. Aprendi a dar conta, eu disse. Não tive muita escolha. Ele absorveu aquilo em silêncio. Me desculpe, disse de novo. Dessa vez as palavras pareceram diferentes. Não porque fossem novas, mas porque não tentavam mais consertar algo que não podia ser consertado. Eram simplesmente um reconhecimento. Eu sei, respondi. Uma pausa se seguiu. Não espero que você me perdoe, disse. Não completamente. Talvez nunca. Olhei para ele. Olhei de verdade. As linhas no rosto, o jeito como se segurava, a tensão sutil que sugeria que ainda carregava mais do que sabia colocar para baixo. Perdão não é um interruptor, eu disse.
Não é algo que você liga porque acha que deve. Ele assentiu. Então o que é? Pensei por um momento. É uma decisão, eu disse, mas não do tipo que se toma uma vez. Do tipo que se toma com o tempo. E às vezes não significa voltar. Às vezes só significa não deixar o passado controlar tudo o que vem depois. Ele ficou quieto por um longo momento. Gostaria de tentar, disse. Eu também, respondi. E foi até onde chegamos. Não uma promessa, não uma reconciliação, só uma vontade compartilhada de ver o que poderia existir além do que já tinha acontecido. Os meses passaram. Nosso filho se formou. O pai dele estava lá, sentado entre os outros pais, sem reivindicar um lugar que não tinha conquistado, mas presente mesmo assim. Quando nosso filho cruzou o palco, olhou para a plateia e, por um breve momento, o olhar pousou em nós dois. Depois, houve fotos, estranhas no começo, depois mais fáceis. Não uma foto de família no sentido tradicional, mas algo próximo o suficiente para ter significado. Mais tarde, enquanto a multidão diminuía e a noite se acomodava numa luz mais suave, nosso filho se virou para ele e disse baixinho: "Não recuperamos o passado." Meu marido assentiu, a expressão firme. "Ozai, mas você ainda pode estar aqui", acrescentou nosso filho. Não foi uma aceitação completa, não foi incondicional, foi o suficiente. Observei os dois parados a poucos passos um do outro, conectados não pelo que tinha sido, mas pelo que escolhiam agora. E percebi algo então, algo que me tomou 9 anos para entender. A vingança, muitas vezes, é imaginada como destruição, como o ato de tirar algo da pessoa que te prejudicou. Mas às vezes, a forma mais precisa de vingança é completamente diferente. É a recusa de carregar o que nunca foi seu. É o ato de devolver o peso para onde ele pertence. É ficar na verdade plenamente e abertamente e construir uma vida que não é mais moldada pela mentira de outra pessoa. A mãe dele controlou a narrativa por anos, dobrando-a até servir à visão dela. Acreditou que estava certa. Talvez do jeito dela tivesse se convencido disso, mas no final, a verdade não desapareceu com ela. Permaneceu. E nós a enfrentamos não perfeitamente, não sem cicatrizes, mas honestamente. Essa foi nossa justiça. Esse foi nosso equilíbrio. E nesse equilíbrio havia algo que finalmente parecia paz. Se esta história mexeu com você, reserve um momento para refletir sobre as verdades não vistas na sua própria vida, as coisas não ditas, as suposições que carregamos sem questionar. Às vezes o entendimento chega tarde demais, mas às vezes chega bem a tempo de mudar o que vem a seguir. Se você acredita em segundas chances, na verdade e na justiça quieta, considere compartilhar esta história com alguém que talvez precise dela. E não esqueça de se inscrever para mais histórias que ficam com você muito depois de terminarem.